Olá, sejam bem-vindos à nossa apresentação. Neste trabalho abordaremos sobre a influência da pressão e temperatura do óleo refrigerante no desempenho da ferramenta de corte. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gustavo Cercal, trabalho aproximadamente 10 anos na Bosch e atualmente eu estou como gestor na área de engenharia e desenvolvimento de novos processos de manufatura. Aqui na Bosch, Curitiba, a gente fabrica sistemas de injeção diesel para o mercado automotivo. Para nós é uma honra imensa fazer mais esse projeto de parceria com a UTFPR, aproximando cada vez mais a universidade e a indústria, né? E essa cooperação a gente acredita que ela é muito rica, né? A gente, como desafio, a gente tem um processo de usinagem de um corpo de injetor diesel, né? Uma máquina que a gente chama Chiron. E uma das influências que a gente gostaria de conhecer um pouco mais é a influência da temperatura e pressão num processo de furação por broca-canhão, em uma máquina em um processo bem específico, né? Então a gente lançou esse desafio para o TFPR para entender o sistema de circulação, todo o sistema de pressão, uma alta pressão que usa nesse processo, entre 100 e 130 bar de pressão, né? E a gente queria entender um pouco mais a influência da pressão desse óleo no processo e a influência da temperatura desse óleo de corte no processo para mitigar quebras que a gente tem dessa ferramenta, que é uma broca-canhão que a gente usa no processo. E ela é uma ferramenta bem relevante em relação a custos internos, bem como produtividade dessa operação para evitar essas quebras, né? Nossa equipe é composta por mim, Márcia Nakashima, Matheus Fornizari, Vivian Sanches, Helena Ceciliato, Tafane Túlio e Daniel Costa. Contamos também com o apoio de Gustavo Cercal e Irene Augusto, nossos contatos de dentro da Bosch, que fizeram a ponte para este projeto acontecer. Como dito pelo Gustavo, nossa proposta é analisar a influência da pressão e temperatura na ferramenta de corte e nos cavacos gerados durante o processo de usinagem profunda. Os dados fornecidos para este projeto foram: processo de usinagem profunda com brocas canhão 2 mm feitas de metal duro e com formato de rim. O óleo refrigerante utilizado é o EcoCut 360B e o material usinado é o 42CRMO-S4. As peças de equipamentos de perfuração, que são submetidas a esforços rotativos, estão constantemente operando em condições severas de cargas e de meios abrasivos. Por essa razão, é muito importante que o material dessa estrutura tenha excelentes propriedades, como alta tenacidade, alta dureza, alta resistência à fadiga e ao desgaste. Os aços cromo-molibdênio, eles pertencem à família dos aços ferríticos de baixa liga e são indicadas nesse caso. As características desse tipo de aço referem-se a alta resistência à oxidação, corrosão e resistência mecânica a temperaturas elevadas. O efeito do cromo nessa estrutura é o aumento da resistência à oxidação, o aumento da resistência à corrosão, principalmente em meios oxidantes e sulfurosos. Como o cromo tem uma maior afinidade com o oxigênio, ele oxida e forma uma película forte e aderente na estrutura, que protege o ferro e retarda a oxidação do material. Já o efeito do molibdênio nessa estrutura é referente ao aumento da resistência mecânica em altas temperaturas e o aumento da resistência à corrosão por pits e sob tensão. O molibdênio ele tem a função de estabilizar o filme passivo protetor formado pelo cromo, o que limita a corrosão causada pelos ácidos. Além disso, a adição do molibdênio é benéfica, pois esse elemento é um forte estabilizador da estrutura ferrita, né, na microestrutura da liga, e aços inoxidáveis ferríticos são menos suscetíveis à corrosão sob tensão. O material usinado nesse projeto é uma liga de aço, que é a liga cromo-molibdênio. Ela, quando laminada quente, ela apresenta uma microestrutura composta principalmente por ferrita e perlita, com uma granulação muito grosseira, que faz com que ela tenha uma dureza entre 25 e 27 na escala de dureza Rockwell. Após alguns tratamentos térmicos, como têmpera e revenimento, essa liga ela apresenta uma microestrutura muito mais fina e também uma maior dureza. No entanto, a usinagem de peças, desse material, ela é muito difícil e requer ferramentas de corte muito resistentes. Portanto, a ferramenta de corte, a broca utilizada, ela tem que ser feita de um material muito resistente,
como um metal duro, e ele pode ser coberto por filmes ultraduros de materiais cerâmicos, como, por exemplo, esse nitreto de titânio, que está ali a fórmula dele, que é o titânio, alumínio e nitrogênio. E essa camada desse material cerâmico, ela confere à broca uma dureza muito maior, uma alta resistência ao desgaste, uma estabilidade térmica muito maior e também, quando ela sofre envelhecimento, ela acaba sendo até mais endurecida, fica mais resistente. Para entender a influência da broca no processo, utilizamos o TCC de Lucas Silveira Campos e Renan Parescursi, que em parceria com a Bosch em 2016 realizaram uma análise da influência da preparação de arestas de corte no desgaste da broca canhão neste mesmo processo. Em seu estudo, observaram que estava ocorrendo uma sobreposição de superfícies no furo usinado, conforme as imagens demonstram. E isso ocorria devido ao fato de, no ponto onde ocorre a sobreposição de material, ocorreu uma concentração de tensões que propiciam o surgimento de trincas. Isso leva a falha no material por fadiga, após carregamentos cíclicos referentes ao ciclo de injeção de combustível. Ainda nesse projeto, citam como a redução do tamanho do cavaco aumenta a vida útil da broca até determinado momento, e que para as brocas canhão, este momento seria quando R foi maior ou igual a 30% da cota H, aumentando drasticamente a temperatura de contato e diminuindo a vida útil da ferramenta. Isso nos leva ao questionamento se há um ponto ideal da velocidade da broca que terá maior rendimento produtivo da operação através da elevação da vida útil da broca por meio da temperatura. Olá, meu nome é Tafni e eu vou falar um pouco a respeito sobre o fluido de corte. Então, as principais funções desses fluidos são a refrigeração a altas velocidades de corte, a lubrificação a baixas velocidades, facilitar a remoção do cavaco depois do processo e a proteção da máquina e da peça contra a oxidação. Então, atualmente no mercado existe uma gama muito grande desses fluidos sintéticos, que atualmente são os mais utilizados nas indústrias, porque tem uma vida útil mais longa. E para escolher o ideal, é preciso adotar uma metodologia ali que faça com que esse fluido chegue o mais próximo possível da aresta de corte. E também é importante levar em consideração o material da peça e da máquina para que não ocorra nenhum desgaste e acabe acarretando algum tipo de prejuízo para a fabricação. Atualmente na Bosch, eles utilizam o óleo sintético ali EcoCut 360B, é um óleo ali produzido exclusivamente para Bosch, né, com as demandas da época que foi solicitado isso. E atualmente, esse óleo utilizado no processo, ele tem sofrido rápida e alta elevação de temperatura, realizando o resfriamento da peça, porém não a desejável para a produção vigente. Então, desta forma, apresenta-se vantajoso estudar aditivos de extrema pressão para este fluido ou atualizar a forma já. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Matheus, sou acadêmico de Engenharia Mecânica na UTFPR e vou falar um pouco sobre a influência da pressão e também da temperatura do fluido em relação à vida útil da ferramenta de corte. Nesse gráfico desenvolvido por MED, é possível perceber que quanto maior a pressão do fluido interno, maior será a rotação necessária para causar o primeiro carregamento crítico na broca. Todavia, quanto maior a rotação, maior também será essa carga axial aplicada à broca. E é justamente essa carga que diminui a vida em fadiga da broca, por ser uma força alternada que vai estar agindo ali no sistema. Ou seja, isso significa que quanto maior a pressão interna no fluido, maior vai ser a rotação possível de trabalhar com a broca. Mas o que causa esse fenômeno? Como que é possível explicar? É justamente isso que a gente buscou entender e desenvolver nesse trabalho. Partindo para uma análise vibratória desse problema, é possível perceber que a rigidez da broca está intrinsecamente ligada com a amplitude de vibração lateral que ela realiza. Sabemos também que a rigidez ela equivale ao módulo de Young, que é uma propriedade material, multiplicada pela área da seção transversal da broca, dividido pelo comprimento dela. E justamente para brocas canhões, onde o diâmetro é muito menor que o seu comprimento, é possível perceber que essa rigidez ela tende a ser cada vez menor, justamente por essa relação, essa proporção ser tão pequena do diâmetro para o comprimento.
É possível notar também que o canal interno, a broca, onde o fluido é alimentado, ele também diminui essa rigidez, justamente pela a rigidez ser diretamente proporcional à área da seção transversal. E uma vez que você possui um canal interno, você vai estar diminuindo essa área, resultando numa menor rigidez. E é por isso que é fundamental uma pressão elevada, para que você possa aumentar a rigidez equivalente da broca, do sistema broca e fluido. E finalmente, falando da equação da transmissibilidade de amplitudes, que foi desenvolvida por Coulomb no início do século XIX, é possível notar que a rigidez do material ele vai ser inversamente proporcional à sua amplitude de vibração, que é o x de ômega ali. Então, quanto maior for a rigidez, menor vai ser essa amplitude de vibração. Isso é extremamente importante para reduzir o carregamento axial que vai estar sendo gerado ali na broca. O gráfico em questão ele é a projeção da equação que eu acabei de comentar. Então, são várias curvas, cada uma para um índice de amortecimento diferente do sistema. No problema da broca em questão, o índice de amortecimento ele é pequeno, dado a geometria do problema. Então, quando R for próximo a 1, essa amplitude de vibração ela tende a aumentar, porque o sistema vai estar entrando em ressonância. Mas o que isso quer dizer? O que R quer dizer? R é justamente a relação entre a frequência de excitação, que equivale à rotação da broca, pela frequência natural da broca. E a frequência natural ela é justamente diretamente proporcional à rigidez. Ou seja, se eu aumento a rigidez, eu aumento também a frequência natural, permitindo que eu possa trabalhar em frequências maiores sem que o sistema entre em ressonância. E é justamente esse o X da questão. Pois, se aumentarmos a rigidez, estaremos trabalhando em valores DR abaixo de 1, diminuindo assim a amplitude de vibração do sistema e, consequentemente, diminuindo o carregamento axial que a broca vai estar recebendo e aumentando, consequentemente, a vida dela em fadiga. Agora, partindo para a influência da temperatura na vida útil da ferramenta, é possível observar, através desse estudo desenvolvido por Tepperneck, para diferentes tipos de metais duros, que quanto maior a temperatura, menor tende a ser o módulo de Young. Observe que esse decréscimo acontece linearmente entre a temperatura ambiente e os 800 graus Celsius. Após os 800 graus Celsius, esse decréscimo passa a ser exponencial, diminuindo assim exponencialmente o módulo de Young do material. E como comentado anteriormente nesse estudo, o módulo de Young é diretamente proporcional à rigidez do material. Ou seja, ao aumentarmos a temperatura, diminuiremos o módulo de Young, consequentemente, diminuiremos também a rigidez do material, que por consequência diminui a frequência natural, aumentando a vibração do sistema. Então, uma coisa está diretamente ligada à outra. Então, as considerações finais são essas. A rigidez está intrinsecamente relacionada com a vida útil da broca, pois uma maior rigidez proporcionará uma maior frequência natural do sistema, e com isso, possibilitando maiores rotações de operação, aumentando tanto a vida útil da ferramenta, quanto a eficiência do processo, por você estar trabalhando com uma maior rotação. E a pressão é diretamente relacionada com um aumento na pressão do fluido interno, observa-se um aumento na rigidez da broca. Já um aumento da pressão é inversamente proporcional à rigidez, pois conforme a temperatura aumenta, a rigidez do material diminui. Sugestões de avanços possíveis futuramente nessas áreas são experimentos ou simulações que possibilitem relacionar quantitativamente a influência desses fatores. E, para finalizar, eu gostaria de fazer um agradecimento a todos pela atenção, em especial ao professor Rui, ao Irene Augusto e Gustavo Cercal, por estar possibilitando a nós, alunos, o desenvolvimento desse projeto. Um nosso muito obrigado e até mais.